Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, continuando as nossas dicas para o concurso da Polícia Civil, Fundatec, Estado do Rio Grande do Sul. Hoje a nossa dica vai ser a Lei 7366 de 80, que é a lei, então, que estabelece as regras para os agentes, em específico, da Polícia Civil. Só relembrando que, em função da Constituição Federal, nós temos um critério de regime estatutário para cada uma das entidades. Então, em nível federal, nós temos uma lei que é 8.112, que é a regra geral. Em nível estadual, estamos falando do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma lei genérica que é a 10.098. E em cima desta lei, que é a 10.098, que é o regime estatutário, nós temos então a legislação específica para cada instituição. Então, a Polícia Civil, né, tem a sua lei específica em termos de servidores, que é a 7366 de 80, o Ministério Público tem a sua, o Judiciário tem a sua, então estamos falando em específico agora da 7366 para a Polícia Civil. Então aqui o aluno, né, tem que ter um cuidado em relação àquilo que é regra genérica, como 10.098 normal para qualquer cargo, e a que é específica de 7366, que é então para os servidores da Polícia Civil. Então isso significa que nós teremos questão específica sobre essa lei, porque ela é o nosso dia a dia em termos de direitos, deveres, responsabilidades. Vamos então acessar o nosso esquema das nossas dicas em relação à Lei 7366. Bom, a dica da Lei 7366 é em relação às regras disciplinares, porque elas são diferentes, né? Temos alguns regramentos diferentes em relação a 10.098. Então, uma das questões de prova muito utilizada é quais são as penas disciplinares aplicadas, então, para os agentes da Polícia Civil. Então, quais são elas? Advertência, repreensão, remoção por conveniência da disciplina, suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade. Estas são as penas que são, então, passíveis de serem aplicados aos agentes da Polícia Civil. A repreensão, diz a lei, que é utilizado em casos de falta leve. Então, como que a lei é organizada? Ela separa o que são considerados faltas leves, faltas médias e faltas graves. E aí, cada uma das penas é aplicado quando do enquadramento ou em falta leve, ou em falta média, ou em falta grave. No caso da repreensão, é o enquadramento na falta leve. A remoção, o próprio nome já diz, por conveniência da disciplina. Então, aqui é uma discricionariedade por parte da administração, ou seja, quando aquele agente não pode ficar naquele local, né? Então, por isso, é uma liberdade do gestor em relação à aplicação desta punição. Suspensão, que não pode ser superior a 90 dias. Então, é até 90 dias. Aí, a lei separa. A 10.098 não faz isso. A nossa lei vai separar. De 1 a 10 dias em casos de faltas leves. De 11 a 30 dias no caso de faltas médias. E no caso de 31 a 90 dias quando a falta é grave. Então, aí tem uma subdivisão em relação à aplicação da suspensão. E no caso de aplicação da suspensão, o servidor ficará sem o recebimento do subsídio, ou seja, é sem recebimento de valores. A demissão é então a perda do cargo, a demissão a bem do serviço público, a cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Essas as penas então disciplinares passíveis de aplicação para os agentes da Polícia Civil. Além disso, nós temos questões de prova que fazem a pergunta, querem saber a diferença do modelo de apuração das transgressões, porque ele também é diferente da 10.098. Nós temos 3 modelos diferentes de apuração das transgressões. A sindicância, que é o caso da investigação da irregularidade administrativa, sempre que se tiver notícia em relação a uma irregularidade vai ser sindicância. O inquérito policial, quando o fato também for
enquadramento como infração de natureza penal, aí também o inquérito policial, e o processo administrativo disciplinar, que se utiliza para a demissão a bem de serviço público, a cassação da aposentadoria e a cassação da disponibilidade. Então, o processo administrativo disciplinar, ele é obrigatório nestas punições. E elas, então, podem ser determinadas pelo governador, pelo secretário da Segurança, pelo superintendente dos serviços policiais ou pelo Conselho Superior da Polícia. Então, 7366 sempre vai estar atrelado ao Conselho Superior da Polícia. Por que sempre atrelado ao Conselho Superior da Polícia? Porque nós estamos falando de agentes, enquanto que o órgão é o Conselho de Administração, ou a questão dos servidores é o Conselho Superior da Polícia. Então, tanto o governador, quanto o secretário, quanto o chefe da Polícia Civil, como o Conselho Superior. Qualquer um deles pode, então, determinar a instauração desse processo administrativo para a aplicação destas punições. E no caso de responder a processo administrativo, o servidor ele pode vir a ser afastado preventivamente enquanto da apuração desse processo. Só que este afastamento, então, ele de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. E neste caso do afastamento, a perda dos subsídios é só de 1/3. Né? Ele continua recebendo 2/3 do valor do seu subsídio neste período. Vamos então para uma questão de prova que aplica esse regramento. Olha a questão. Sobre o regime disciplinar dos servidores da Polícia Civil, considere as seguintes afirmações. As transgressões disciplinares podem ser apuradas por meio de sindicância, inquérito policial ou processo administrativo disciplinar. Correto, as 3 formas de apuração das transgressões. Totalmente correto. 2. As transgressões disciplinares podem ser apuradas somente por meio de sindicância ou processo administrativo. Não, porque temos também o inquérito policial. Então, a 2 está errada. 3. Poderá ser afastado previamente das funções sem direito à percepção dos vencimentos e até a completa apuração dos fatos o funcionário ao qual for imputada a falta que, por sua natureza, recomende tal providência. Não é sem direito à percepção. Ele recebe 2/3, ele terá descontado 1/3 dos seus subsídios. Então, está errado a 3. 4. O processo administrativo disciplinar será instaurado por determinação do governador do estado, do secretário de segurança, por deliberação do Conselho Superior da Polícia, para apurar responsabilidade do servidor, sempre que a imputação verificada por meio de sindicância ou inquérito possa importar na aplicação das penas de demissão a bem de serviço público, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Correto, ou seja, quem pode então determinar a instauração da sindicância, né, do processo administrativo. Correto a questão, o item número 4. Então, está correto apenas a 1 e a 4. Então, essa é a relação das penas com os seus procedimentos dentro da Lei 7366. Então, a dica é cuidar exatamente aquilo que é diferente da 10.098 para a 7366, porque virá como 7366 aquilo que é diferente. E a dica, então, é na questão das penas e dos procedimentos que é diferente dentro da Polícia Civil. Vamos, então, para mais uma questão de prova, que diz o seguinte. Tendo por base o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Estadual 7366 de 80, a alternativa que não apresenta uma pena disciplinar, qual é? A. Advertência é uma pena. B. Remoção por conveniência da disciplina é uma pena. Cassação da aposentadoria é uma pena. Suspensão é uma pena. O que não é? Suspensão a bem do serviço público, que na verdade é demissão a bem do serviço público. Então, uma questão em relação às penas específicas da 7366. Espero que tenham gostado das dicas em relação à Lei 7366, a lei específica dos servidores. Tá? Então, ficamos aqui com as dicas do concurso da Polícia Civil. Espero que tenham gostado e nos encontramos nas nossas próximas dicas, nos nossos próximos vídeos. Até!